muitas enfermidades. Eu sempre fui, desde de pequenininha, muito enferma. Eu nunca fui uma pessoa saudável, nunca fui uma pessoa saudável. E dali em diante, eu lembro de um fato que aconteceu. Eu estava nesse povoadinho onde a gente ficava, e eu lembro que aconteceu um culto também na roça, na casa do meu avô, e a gente foi para esse culto, e tinha um senhorzinho que hoje ele já descansa no Senhor, que ele levantou da cadeira, e eu sentadinha, prestando atenção no culto, quando ele levantou da cadeira, ele veio assim até minha frente, olhou para mim, olhou para minha mãe e disse assim: cuida, porque o chamado dessa menina é muito grande. Deus tem essa menina para uma nação. O que sair da boca dessa menina vai incomodar muita gente, mas através da boca dela vai sair muita salvação, muita cura, muita libertação. E eu, criança, não entendi. Mas uma coisa que ele falou que eu gravei naquela época foi que ele falou assim: mas o inimigo vai tentar matar ela de todas as maneiras que ele puder. De todas as formas que ele puder, ele vai tentar matar ela. Então, mãezinha, cuide em oração, mantenha essa menina debaixo dos joelhos. E eu saí daquele culto desesperada. Eu falei: mãe, eu vou morrer, mãe, eu vou morrer, mãe, eu vou morrer. Eu não dormi à noite falando para minha mãe: mãe, eu vou morrer. Mãe, o irmão falou que o diabo vai querer me matar. E minha mãe tentava me acalmar e não conseguia. E aí ela me deixou deitadinha. Nesse dia eu tive uma experiência muito linda com Deus. Eu deitei e fiquei olhando assim para a telha assim, e de repente abriu-se um telão assim na minha frente, e eu via eu caminhando muito. Às vezes eu caía, às vezes me machucava, mas eu continuava caminhando. Eu ia caminhando, e depois que o Senhor me mostrou aquela visão, me trouxe paz. Era como se ele dissesse assim para mim assim: você vai machucada, você vai ferida, mas você vai, ainda assim você vai. E depois disso, aconteceu muitas coisas. Uma delas foi uma enfermidade que eu tive, hepatite. Naquela época estava muito em auge essa enfermidade, estava matando muitas crianças, muitas pessoas. E eu tive também uma hepatite, eu quase morri, eu fiquei verdinha, igual uma folha de uma árvore. A minha mãe olhava para mim assim, chorava, e eu muito mal, não tinha força para comer. Eu passava o dia inteiro dormindo, a noite inteira dormindo, eu perdia a noção do que era dia e o que era noite, porque ela é uma doença que debilita muita gente. E conseguimos vencer essa enfermidade. Logo após eu mais velhinho um pouquinho, eu tive uma bactéria de morcego no meu estômago, que eu passei quase 15 dias internada, sem comer nada, sem tomar nada. Até o soro que eles me davam na veia, eu vomitava. Assim, do meu lado, assim, tinha sempre um balde que eu ficava vomitando o tempo inteiro, emagreci demais. Eu via minha mãe passar as madrugadas chorando. Ela passava as madrugadas chorando, de joelho na cama. E eu, com duas irmãzinhas pequenas em casa, eu sabia que as minhas irmãs precisavam do cuidado da minha mãe. E aí, uma certa noite, eu olhei assim para o céu e falei assim: Senhor, o Senhor não vai me tirar daqui? Pai, eu preciso sair daqui. Senhor, eu preciso sair daqui. O Senhor me disse que eu ia sair, que eu ia andar na ação, que eu ia pregar a tua palavra. Por que o Senhor está me deixando passar por isso aqui? Daí eu dormi. E quando eu dormi, chegava o tempo inteiro muita ambulância, eu escutei um sonido de uma ambulância chegando, bem lá no fundo. E quando eu escutei esse sonido chegando, eu abri os olhos e eu tentava falar com a minha mãe, eu não conseguia. Mas quando eu abri os olhos e eu olhava assim para cima, eu via um tio meu, de muito longe, naquela época ele morava muito longe. Ele vinha e ele chegava, ele ungia a minha cabeça e ele dizia assim para mim, assim: você vai sair daqui porque há uma promessa sobre você. A promessa não morreu, há uma promessa sobre você, e hoje eu vim aqui só para te levantar dessa cama. E aí eu acordei desesperada, gritando à minha mãe. Eu falei: mãe, o Senhor vai me tirar daqui, eu vou sair daqui. Minha mãe entendeu totalmente errado. Ela falou: Jesus vai levar minha filha. E ela começou uma choração, e aí ela chora de lá, eu choro de cá. Eu falei: não, mãe. Eu fui explicar para ela o que ia acontecer. E eu falei para ela, falei: mãe, meu tio vai vir aqui, ele vai ungir a minha cabeça. Isso foi com 9 anos, essa experiência que eu tive com o Senhor. Ele vai me ungir, ele vai liberar uma palavra profética sobre mim, e eu vou sair daqui, mãe. Eu vou ser tudo que Deus falou que eu ia ser. Com 9 anos você já falava assim? Já falava. Eu falei: eu vou ser tudo que Deus falou que ia ser, porque eram muitas profecias. Tinha pessoa que nunca me via na vida. Chegava na minha mãe para entregar uma profecia, olhava para mim e falava: mãe, cuida.
Mãe Zela, cuidado, cuidado, cuida dessa menina, todos os lugares que eu ia era assim. E aí, quando foi assim, por volta de meio-dia, e minha mãe foi me dar banho de cadeira de roda, que eu não conseguia ficar em pé, ela foi me dar banho de cadeira de roda, e eu ali, tomando banho, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque foi tão grande a presença de Deus que eu senti dentro daquele banheiro. Foi tão grande, que exalava tanto assim dentro de mim que eu não conseguia parar. E eu comecei a chorar, e ela falou, o que foi? Eu falei, mãe, tá chegando a hora, eu vou sair daqui, porque você ficar, isso é 15 dias internado, uma criança de 9 anos, 15 dias internada sem comer nada, sem perspectiva nenhuma de vida. Eu via minha mãe ligar para meu familiar, algum familiar meu, e dizia assim, e aí, o que aconteceu? Outro já estava esperando, até dizia assim, ó, o velório da Carita vai ser assim, vai ser ali, vai ser assado. E aí minha mãe chorava muito, desligava o celular, chorava muito. Outra hora ela precisava voltar para casa e tinha alguém que ia lá ficar comigo com muita má vontade, sabe? Porque eu era o tempo inteiro vomitando, tinha que cuidar, tinha que limpar. E eu falava assim, que humilhação é essa? Que humilhação é essa? Porque ainda desde novinha eu sempre tive uma mente muito madura. A minha pastora costuma falar isso para mim, e eu falo, eu não sei de onde é que a senhora vê. Ela fala assim, mulher, você é um gigante. Você é um gigante, você não compactua com a idade que você tem, você é um gigante. Você tem tanta experiência, você sabe tanto do que foi liberado sobre você, do que está sobre você, que você fala de um jeito assim que a gente consegue entender isso. E aí, naquele tempo, eu fui, né, voltei, minha mãe me deitou, a minha pediatra, ela chegou e ela disse assim, Fátima, eu vou fazer por você. A gente vai transferir a Carita daqui para a clínica de São Paulo, a gente vai levar ela de avião, mas eu vou fazer por você. A pediatra, ela era a patroa da minha mãe, a gente trabalhava na chácara deles. E ela falou assim, vou fazer por você, porque aqui nós não podemos fazer mais nada. Não tem como fazer mais nada por ela, olha para ela. E aí, quando ela disse isso, ela olhou lá meus laudos lá, e aí ela saiu já para ajeitar tudo, para me transferir de avião, porque era muito sério. E a minha mãe começou a chorar, ela entrou por dentro do banheiro e ela chorava que dava para escutar do lado de fora. As outras mãezinhas que estavam do lado começaram a chorar também. E aí eu gritei ela assim, eu disse, mãe, e ela não me ouvia, porque ela estava em desespero. E aí eu, deitada assim, eu levantei a cabeça, eu falei, Senhor, cadê o Senhor? O Senhor me disse. Era mentira, pai, é mentira. O Senhor não vai fazer isso para mim? O Senhor disse que ia me tirar daqui. E aí eu escutei os passos do meu tio no meu ouvido. E eu falei, mãe, ele tá chegando, mãe, ele tá chegando. Eu gritei várias vezes, mãe, ele tá chegando. Aí minha mãe saiu correndo. E ela disse, chegando aonde? Eu falei, meu tio tá chegando, mãe, ele tá chegando. E ela falou, não tá não, minha filha. Eu falei, mãe, vai na porta. Quando ela chegou na porta, que ela olhou para a porta, o meu tio é Vinha. Meu Deus. Ele é Vinha. E aí ela já começou a chorar muito, ela não estava conseguindo nem sentir as pernas, sentaram ela, deram um copo de água para ela. E ele chegou, Esther, e ele falou exatamente as mesmas coisas que Deus havia falado para mim. Ele olhou para mim e disse assim, eu vim só te ungir, liberar sobre você para você sair daqui, porque aqui não é o fim. Ele chegou, ungiu a minha cabeça, uma pessoa que já estava 13 dias sem comer nada eu comia. E aí ele ungiu a minha cabeça, liberou uma palavra profética sobre mim e ele disse assim, tô indo embora. E minha mãe falou assim, nossa, você veio de lá só para isso? Ele falou, só para isso, tem que voltar, ainda tem que trabalhar hoje. E ele voltou, algumas horas depois, aí eu senti fome. Eu falei, mãe, eu tô com muita fome. E ela falou, minha filha, você tá com fome? Eu falei, tô. Eu falei, mãe, eu quero comer, eu tô com fome. E ela ficou com medo de me dar comida e eu vomitar, passar mal de novo. E ela me deu a comida, eu comi, não passei mal. E aí eu já comecei a me recuperar, eu conseguia já andar, eu levantei, eu fui no banheiro, eu tomei banho. Quando foi no outro dia de manhã cedo que a pediatra veio passar para me avaliar, que ela olhou para mim, ela começou a encher os olhos d'água e chorar. E ela falou bem assim, foi o Deus seu que fez isso. Meu Deus. Foi o teu Deus, porque não havia condição disso acontecer. Me fizeram uma bateria de exame, quem já estava assim, em último estágio, de último recurso humano de levar,
né, de avião para uma outra cidade para ver se tinha alguma coisa para fazer. No outro dia já amanheceu boa, já amanheceu levantando, já amanheceu andando, tomando banho sozinha. E daquele dia em diante, fiquei alguns dias ainda de observação, mas saí para a glória de Deus. Fui embora, cheguei lá, as pessoas olhavam para mim, Esther, as pessoas, minhas famílias, choravam, olhavam para mim, choravam, porque era como se para eles já fosse o fim, né, que eu não voltaria mais. Minhas irmãs choravam demais e, para a glória de Deus, o Senhor me deu mais esse livramento. Outra hora foi um tempo que eu passei muito mal também. Eu era menorzinha ainda, eu passei muito mal, eu estava muito enferma, Esther, eu não conseguia dormir de noite, eu estava tão enferma, e meu pai estava desempregado, minha mãe desempregada, não tinha o que fazer, e minha mãe, né, serva do Senhor, minha mãe gostava muito de oração, ela ia para as orações, e meu pai desesperado, porque ele não tinha trabalho, não sabia como ia fazer para me pegar e levar para a cidade, porque era longe, né? E daí, uma certa noite, minha mãe levantou de madrugada para orar, e ela orando, meu pai saiu para fora, né? Porque naquela época não era com vestida, saiu para fora, meio que resmungando. E aí ele disse que no colchetinho, assim, a gente tinha um colchetinho, ele disse que ele sentou debaixo de um pezinho de árvore, e aí ele viu chegando um homem no colchetinho. E esse colchetinho, ele botou o braço assim, esse homem, chamou meu pai. E meu pai respondeu, foi até esse homem. Chegando lá, e ele foi e falou assim para meu pai: eu sei que você está precisando de dinheiro. E meu pai falou assim: tô precisando de dinheiro, tô precisando de trabalho. E ele falou assim: eu tenho o dinheiro que você quer. E em cima assim da cabeça do colchete, ele colocou um pacote. Isso meu pai contando, né? Ele colocou um pacote de dinheiro assim em cima da cabeça do colchete e falou assim: eu tenho dinheiro aqui para te dar. Eu tenho dinheiro para te arrumar. E meu pai foi e perguntou: e como é que eu vou pagar? Como é que eu vou pagar? E ele disse assim: não precisa ser agora, não precisa você me pagar agora, depois eu cobro. E meu pai falou: mas o que é que você vai cobrar? Você sabe que eu estou desempregado, você sabe que eu não tenho dinheiro, como é que você vai me emprestar? Qual é a garantia? Qual é a garantia que você vai ter que eu vou te pagar? E ele foi e falou para o meu pai: a alma dela, eu quero a alma dela. E meu pai disse que olhou assim, e minha mãe orando dentro de casa, meu pai olhou assim, não era crente nessa época, ele disse que começou a repreender. Ele falou: está repreendida, a alma do Senhor, da minha filha é do Senhor, e começou a repreender, e ele disse que pegou fogo em cima assim do dinheiro, assim que caía os faléros no chão. E ele disse que esse homem virou as costas e foi embora. E depois desse dia, minha mãe chamou algumas pessoas para orar dentro da minha casa, e aí me chamou, o profeta naquela época me chamou para dentro do quarto e falou: vem orar você também. E eu comecei a orar. Eu vi um demônio pequenininho assim, saindo debaixo da minha cama, e ele corria os 4 cantos do quarto, assim, ó, corria desesperadamente, e o profeta repreendendo, expulsando, repreendendo, que era um demônio que estava alojado ali para me deixar enferma, né, porque, na verdade, o inimigo, ele queria a minha alma, né, ele queria a minha alma, então ele estava ali alojado para me deixar enferma, e o pastor repreendeu, expulsou. No outro dia eu amanheci boa, pela glória de Deus, né, tô aqui, já sofri acidente, mas o Senhor me guardou, me livrou, né, já tive muitas enfermidades, uma delas que o Senhor me curou recentemente foi enxaqueca crônica. Eu ficava uma semana, Esther, dentro do quarto, trancada, eu não conseguia ver a luz do sol, uma semana. Uma época eu estava sentindo tanta dor, aqui pulsava tanto que parecia que tinha um coração aqui. Eu fui para a cozinha e o inimigo disse assim para mim: pega uma faca e fura aqui que vai sair o que está pulsando aí dentro, vai sarar. E eu peguei a faca. Meu Deus. Eu peguei a faca, mas eu não consegui fazer, tive medo.